Tá, então eu vou apresentar a minha dissertação, Entre Ruas e Singularidades, uso e apropriação do espaço público na Vila Belga, em Santa Maria. A minha orientadora é a professora Josicléria Alberton e a minha co-orientadora foi a professora Verônica Donoso. Então, a minha apresentação está dividida da mesma forma que a minha dissertação, então em 7 capítulos e 5 partes principais. A gente vai começar pelo primeiro capítulo, a introdução. Então, a minha pesquisa ela pretende dialogar sobre o uso e apropriação da rua no espaço público, tentando entender a rua como esse suporte da sociabilidade, como um lugar da interação, da experiência. E para isso a gente optou pela Vila Belga, em Santa Maria, como nosso objeto de estudo. Esse lugar ele foi escolhido porque ele apresenta características bem singulares, que diferenciam ele do restante da cidade, são características tanto arquitetônicas como também do uso da rua. E a pesquisa ela visa responder a pergunta, então, que particularidades a Vila Belga, esse lugar, possui que estimula ou que dificulta o uso e apropriação da rua. O meu objetivo geral é compreender essas dinâmicas de uso e apropriação na rua da Vila Belga. Os objetivos específicos, a gente optou por destacar uns na apresentação, então o objetivo específico C, que é conceber e testar alguns procedimentos metodológicos utilizando as imagens como instrumento, buscar alguns relatos, memórias e experiências de diferentes narradores, então a gente fez isso com as entrevistas, e propor algumas diretrizes para fomentar a apropriação na rua, especificamente na Vila Belga, com base nos dados que a gente levantou. Agora a gente vai para a parte das aproximações teóricas, que inclui o capítulo 2 e o capítulo 3. O meu capítulo da fundamentação teórica está dividido em 3 temáticas principais. A primeira temática é o uso e apropriação da rua, para tentar entender a rua como esse espaço vital na cidade e tentar compreender também como e por que acontecem as apropriações na Vila Belga. Eu deixei ali no slide os principais autores com quem a gente dialogou, mas eu não vou citar todos eles aqui. O segundo temática é a rua como experiência, então pretender entender a rua como um lugar, né, no sentido poético da palavra, esse lugar de identidade que tem experiências, então entender quais experiências e quais vivências podem emergir desse lugar que a gente optou em estudar. E por fim, as imagens, as imagens elas têm um papel muito importante na pesquisa, principalmente como esse meio de descoberta, esse meio de reflexão, da interpretação, e esse tópico, então, da fundamentação teórica. O objetivo é tentar entender um pouco melhor como que a gente pode usar a imagem como ferramenta, tanto na aplicação dos procedimentos metodológicos, como também na interpretação dos resultados. Então, a gente vai para o nosso capítulo 3, que são os procedimentos metodológicos. Ele foi dividido entre pesquisa bibliográfica e documental, constelações de estantes e aproximações novos olhares. Agora eu vou explicar especificamente como é que foi que a gente estruturou as constelações de estante, como que a gente chegou nesse método. Ele se baseou em 3 conceitos principais. O primeiro dele é a cartografia, que foi um conceito que foi desconstruído pelo Deleuze e Guattari, tirando do contexto da geografia. Então, especificamente nessa pesquisa, a cartografia ela auxiliou a gente a desenvolver um mapeamento alternativo para esse lugar. Então, é um mapeamento que envolve a observação do espaço e tanto dos pequenos acontecimentos, com foco principalmente nos estímulos que o corpo experiencia através dos sentidos. Então, esse levantamento um pouco mais lento, né, de se demorando um pouco mais no lugar. Um contato mais intenso e pessoal com esse estudo de caso. Prestando atenção nos detalhes, prestando atenção nas sensações e nas peculiaridades do espaço também. Então, são cartografados esses instantes, que são esses momentos únicos da experiência que não se repetem. E a metáfora das constelações vão entrar aí, principalmente com base no trabalho do Abbe Walburg, que ele usa as imagens como forma de conhecimento. E ela vai surgir, então, para fazer esse agrupamento de imagens. Especificamente nos levantamentos de campo, ela foi dividida em alguns momentos principais, 4 momentos principais. O primeiro é a observação atenta, quando a gente vai chegar no espaço e vai sentir tudo o que está acontecendo.
depois reconhecer e assimilar tudo que está se desenrolando no ambiente, depois é registrar, fotografar e mapear o que for considerado mais importante, e por fim interpretar, que daí entram as nossas experimentações com imagens, entram também uma narrativa textual para tentar juntar tudo o que aconteceu naquele mesmo instante. Para tentar explicar, então, as aproximações, os novos olhares são as nossas entrevistas. Elas foram realizadas em 2 formatos diferentes. O primeiro formato é a escuta, identificando imagens. Então, ela foi feita com 2 moradores mais antigos para tentar acessar essas lembranças, tentar acessar também esses cenários do passado, né? Então, com esses moradores que vivenciaram mais tempo, o processo do tempo nesses lugares. E a dinâmica conduzindo a partir de imagens, que foi feita com 3 narradores, que eles têm diferentes perspectivas desse espaço. Então, um morador que participa ativamente da comunidade, um pesquisador e um agente público. Elas têm diferentes formatos e também têm diferentes objetivos. Então, a escuta é escutar essas memórias, esses afetos, esses desafetos, e ela tem um formato semi-estruturado. Então, o foco principal da escuta não foi delimitar perguntas específicas para tentar fazer um levantamento de dados, é mais a experiência da conversa mesmo. A dinâmica, ela utilizou algumas imagens que foram fornecidas pelos entrevistados, e eu vou explicar ela mais especificamente aqui. Então, a dinâmica ela foi baseada no jogo Sismo, que foi elaborado pela professora Josi Clare na tese de doutorado dela. Ela usa imagens para desencadear esses diálogos na formação da narrativa dos entrevistados da pesquisa, e ela foi dividida em 2 momentos principais. O primeiro momento são as imagens afeto, que são essas imagens que o entrevistado manda antes da entrevista, que são fotografias ou qualquer visualidade que essa pessoa tenha alguma relação afetiva com essa imagem e que remeta de alguma forma, no caso a Vila Belga, que era nosso objeto de estudo. Essas imagens elas vão ajudar a gente a começar a conversa, né? Vai impulsionar diferentes reflexões sobre o espaço e vão também nos ajudar a entender qual que é a relação que a pessoa tem com o lugar especificamente. O segundo momento são as imagens disparadoras, que eu vou explicar melhor aqui. Elas foram divididas em 3 categorias. Essa é a primeira categoria, é a rua. Elas são incluídas conforme a entrevista vai acontecendo. Elas, então, são divididas em 2 categorias, a primeira, em 2 formas, né? A primeira é as imagens texto e depois as imagens figura. As imagens texto, elas vão direcionar mais pontualmente o entrevistado a falar sobre esses temas específicos. Então, elas não abrem muito, essa liberdade, né, para a pessoa divagar. Ela pode falar sobre esses temas específicos. E nas imagens, as imagens figuras vão impulsionar algumas divagações mais subjetivas, mais pessoais. Então, a pessoa ela pode olhar para a imagem e ela pode interpretar de diversas maneiras e isso pode evocar diversas reflexões para ela também. A segunda categoria que foi incluída é a apropriação, então também é dividida da mesma forma entre imagem texto e imagem figura. E por último, a categoria 3 são os 5 sentidos, que tem o objetivo de provocar o narrador a refletir sobre esse espaço de uma forma mais sensorial. Então, as sensações que a pessoa tem ao utilizar o lugar. E também pode evocar algumas memórias e algumas lembranças que são diretamente vinculadas a esses sentidos. A imagem âncora é uma imagem que se a pessoa ela sair muito da temática ou divagar muito, né, que no nosso caso é a Vila Belga, essa imagem é inserida para que a pessoa volte ao tema principal durante a entrevista. Então, agora a gente vai para o capítulo de reconhecimento do estudo de caso. O capítulo não, né? A parte do reconhecimento do estudo de caso, que é dividido no capítulo 4 e no capítulo 5. Então, o capítulo 4 ele foi dividido em 2 momentos principais.
O primeiro é um levantamento histórico que a gente fez para tentar entender a história da Vila Belga, e depois um levantamento mais atual. Então, só para contextualizar, a Vila Belga ela é localizada em Santa Maria, no bairro Centro. É um conjunto residencial de 84 edificações, que foi construído no início do século XX. E para falar um pouquinho, assim, bem rapidamente sobre a história, para a gente tentar entender como que esse lugar surgiu. O primeiro momento mais relevante para entender a história da Vila Belga é a chegada dos trilhos da aviação férrea em Santa Maria, em 1985. A partir disso, a cidade passou a ser um grande centro ferroviário e começou a exercer muita influência na economia do interior do estado. E a Vila Belga ela começou a ser construída em 1907. E ela foi construída para os funcionários que trabalhavam em alguma atividade relacionada à ferrovia e que eles precisavam residir próximos ao local caso tivesse alguma emergência. Então, por muito tempo, a atividade ferroviária ela influenciou diretamente na apropriação e na dinâmica das ruas da Vila Belga. Para a gente entender a proximidade, então, a estação férrea, ali no mapa a gente consegue ver onde está localizada a estação férrea, a gente consegue ver também que existia essa relação direta e o espaço que estava destinado para cada casa. Para tentar entender também um pouquinho o contexto da região, a gente precisa citar os edifícios de uso comercial e administrativos que existiam. Então, dentro deles, a gente cita a cooperativa, que está nessa segunda imagem, e acho que nessa foto a gente consegue também entender bastante a dinâmica desse lugar. A cooperativa era tipo um grande mercado ali que existia, que tinha todos os serviços básicos que as pessoas precisavam. E ela tinha várias sedes também no estado, que eram conectados, né, pelas ferrovias. Na década de 60, então, começou essa decadência das ferrovias, com a diminuição dos investimentos. E em 1996, embarcou o último trem de passageiros em Santa Maria. E esse fato daí alterou a dinâmica das ruas da Vila Belga, alguns edifícios comerciais fecharam, e começou a ter esse esvaziamento do espaço público, né? Porque não tinha mais aquela atividade principal que era o que movimentava esse lugar. Então, no início dos anos 2000, o estado de conservação de algumas casas era bem precário. Em 2010, a gente começou a ter algumas reformas realizadas pela prefeitura, então, principalmente reformas no espaço público, esse asfalto que tinha foi retirado e retornaram aos paralelepípedos. Também foi indicado uma padronização de cores para as casas, então cada casa teve que, né, ser pintada com a cor colorida que a prefeitura indicou. E em 2015 começou o BRIC da Vila Belga. E o BRIC da Vila Belga surgiu bem depois desse momento de esvaziamento dos anos 2000. Então, foi uma necessidade tanto econômica dos moradores, como uma necessidade urbana, né, para retomar esse uso e retomar também os visitantes, nesse patrimônio que é tão importante para a cidade. A gente precisa também citar o Distrito Criativo, que é uma iniciativa mais atual. É uma iniciativa pública, mas é em parceria com algumas empresas privadas e ela veio para retomar o centro da cidade, então não inclui só a Vila Belga, mas eu acho que é importante porque foram feitas algumas reformas, né, com o Distrito Criativo, algumas reformas urbanas e inclui também a reforma de alguns edifícios, como o Clube dos Ferroviários, que era um clube que está abandonado hoje na Vila Belga. Depois a gente mostra uma foto dele. Agora a gente vai para o levantamento atual da vila. Nesse mapa a gente pode destacar alguns elementos centrais da rua. Eu acho que a primeira coisa é a malha regular, bem conectada com o resto da cidade. As casas construídas diretamente no alinhamento do terreno também, eu acho que isso é importante para tentar entender a apropriação. Depois, a presença dos quintais nas casas, que muitos moradores depois construíram alguns anexos. E nessa imagem a gente consegue ver aonde que estavam destinadas as casas originalmente e também em laranja mais clarinho esses edifícios. Então a gente consegue ver a cooperativa,
os armazéns, no 2 é o Clube dos Ferroviários. Nesse outro mapa de uso dos solos, a gente consegue observar, então, como está a ocupação da Vila Belga na atualidade. A maioria das casas ela ainda segue com uso residencial, mas algumas já estão sendo ocupadas por usos comerciais ou restaurantes. A cooperativa hoje abriga um restaurante. Ali nos armazéns tem alguns espaços que remetem né, tem antiguidades, o Museu do Azulejo e tal. O Clube dos Ferroviários aparece também, né, como um abandono. E eu acho que a gente pode destacar desses novos serviços é que eles são bem diferentes daqueles que existiam antigamente. Eles são mais direcionados para o público externo ou para o turismo, né? Antes, os serviços que existiam eram para as pessoas que moravam ali mesmo. E aí a gente consegue destacar... Bom, aqui estão os edifícios, né? A Galeria da Estação, que hoje se encontra em estado de abandono. O Clube dos Ferroviários também, uma fábrica de confecções que existia ali. E cada rua da vila ela tem características bem similares. Por mais que a gente olhando por cima, a Vila Belga pareça um lugar bem homogêneo, cada rua tem as suas singularidades e as suas características singulares. Então, tem muitas diferenças. A gente apresentou esse levantamento de uma rua só que a gente fez, só como um exemplo, a gente fez isso para todas as ruas na pesquisa, para tentar compreender, então, essas paisagens, um pouco da escala urbana também, que algumas casas, né, elas possuem o porão mais alto, para tentar entender como é que isso acontece. E também a gente comparou com a topografia de cada uma das ruas. A gente dialogou bastante com a tese do professor Hugo. E aí eu vou explicar mais ou menos as diferenças de cada rua aqui nesse quadro. Então, a Rua Manuel Ribas, ela pode ser encarada como a principal rua da vila, principalmente por essa presença de edifícios com uma função comercial e de serviços, desde o passado, né, até agora nos tempos atuais, ela tem essa função mais comercial. As calçadas são mais largas, elas foram alargadas com as reformas da prefeitura. Tem algumas casas também que têm esse porão mais alto, isso influencia também na apropriação. Ela tem uma topografia um pouco mais íngreme, e a vila ela não tem muita vegetação. Nessa, só tem uma rua que tem vegetação de pequeno e médio porte, que é a Rua André Marques, e na Rua Manuel Ribas ela tem esses coqueiros que são bem característicos da paisagem da Vila Belga. O BRIC da Vila Belga ocorre nessa rua em toda a extensão. A Rua André Marques ela é um pouco diferente porque as casas foram construídas apenas em um lado da via. A maioria das casas ela possui esse acesso frontal, então, né, tem essa proximidade com a calçada. Ela tem árvores de pequeno porte, alguns arbustos, e é bem interessante também que aqui tem um canteiro de flores, que é cuidado pelos próprios moradores. E o BRIC da Vila Belga acontece nessa rua também, na primeira quadra. A Rua Ernesto Beck ela possui uma quantidade maior de residências e também ela tem um uso mais homogêneo, né? A maioria das casas ela é residencial, ainda é residencial, não possui vegetação, assim como a maioria da vila não possui mobiliário, não possui bancos, né? E o fluxo de carro nessa via ali é intenso, então isso é importante e é uma característica mais recente. A Rua Dr. Walter também ela tem uma característica de que a maioria das casas, o acesso das casas, né, a frente da casa ficou para outra rua, então ela tem bastante fundo de lote, tem muros nos quintais, esses muros formam algumas barreiras visuais. Eu acho que é basicamente isso das ruas. Agora a gente vai para a aplicação dos nossos procedimentos metodológicos. As constelações distantes e as aproximações, então, do capítulo 5. Eu vou começar falando sobre as constelações distantes, foram feitas em 4 momentos distintos, em 4 dias distintos também. O primeiro, só como exemplo, para a gente tentar entender como é que foi feito esse levantamento, ele foi dividido entre uma narrativa textual e uma narrativa imagética também, então foi
feito esse percurso, e aí depois as imagens foram reunidas com esses destaques, né? E aí a gente vai destacar o que aconteceu em cada estante. Então, quais que são o que emergiu mais de cada estante. O primeiro estante foi feito num sábado de manhã no verão, e nesse dia a rua ela era vazia, assim, principalmente porque estava muito quente, tá? Acho que estava uns 30 graus. As calçadas sem arborização ou mobiliário para sentar, então era fisicamente impossível ficar por muito tempo nesse lugar. As janelas fechadas, as portas fechadas também, quase não se via pessoas na rua, então aumentava esse sentimento essa sensação de isolamento, de insegurança. E a gente conseguiu observar algumas apropriações, mas nada muito expressivo. No segundo instante, era um dia de brique da Vila Belga. Nesse dia, o espaço era bem convidativo para atividades de permanência, e a falta de mobiliário nesse momento não parecia ser algum problema, não era importante, porque a maioria dos moradores levavam, né, a sua cadeira para sentar na frente da casa, e os visitantes acabavam sentando no meio-fio ou nos batentes da porta, então não era um problema a falta de mobiliário. As janelas e as portas dos moradores elas se abriam para o evento, então o evento ele se expandia para toda a Vila Belga, para o entorno imediato, não só nas ruas que ele estava acontecendo. E eu acho que nesse dia dá para a gente destacar essa dupla de meninas, que está na imagem no canto inferior direito, que elas estavam na frente da casa, numa rua que o evento nem estava acontecendo, era na Ernesto Beck. E eu acho que isso simboliza, elas estavam vendendo as suas bijuterias, né? E eu acho que isso simboliza muito o significado que o BRIC tem para a região, assim, porque ele acaba beneficiando tanto a economia como a apropriação e a socialização e essa interação entre os moradores e a comunidade externa. No terceiro estante era um sábado de tarde, era um dia de outono que estava um clima bem agradável, assim. Dessa vez foi possível finalmente perceber a vila como a rua como uma extensão da casa, assim. Tinham crianças brincando na rua, tinham pessoas em todas as ruas desempenhando as mais diversas atividades, assim. Tinham pessoas permanecendo, pessoas simplesmente passando. E a gente destaca, né, as crianças brincando na calçada, utilizando o poste para brincar de esconde-esconde. No quarto instante foi uma quinta-feira de tarde, assim, mas no final da tarde, no inverno, não estava tão frio nesse dia. E corresponde a um momento cotidiano bem característico do local. Então, esse fim de tarde, quando os moradores estão chegando em casa, se reunindo na frente de casa para tomar chimarrão, se reunindo com a família. E nesse dia, eu acho que a gente pode destacar essa descoberta de uma nova paisagem, que ela foi descoberta, na verdade, porque eu descobri numa entrevista que dava para acessar esse lugar. Era um fundo de quintal, assim, nas ruas da vila, então eu entrei dentro do quintal, não sei nem se eu invadi alguma propriedade privada, e destaca, então, a gare da estação vista através desse fundo, né, com os morros, uma característica também bem importante das paisagens da Vila Belga, a vista dos morros. E eu acho bem simbólico, porque normalmente a gente não consegue ver ou acessar a gare pela Vila Belga. Então, simboliza esse afastamento físico entre esses dois lugares, né, que antigamente um dependia do outro, e hoje a gente não consegue acessar a gare pela Vila Belga. Né? Então, a gente vai entrar agora nas nossas entrevistas. Como eu tinha falado, elas foram divididas entre escuta e dinâmica. Então, agora a gente vai falar sobre a escuta, que foram feitas com moradores mais antigos. Essa é a constelação. Então, na escuta, não sei se eu cheguei a explicar isso, mas as imagens, elas também têm um papel importante. Elas seriam usadas para ilustrar algumas lembranças e alguns momentos que forem surgindo durante a conversa. Nessa primeira entrevista, o morador me enviou essas imagens antes da entrevista e eu acho que ela ilustra bastante assim os temas que surgiram. O morador ele é morador há mais de 30 anos, ele trabalhou na estação férrea.
Na segunda constelação, então, também era um morador da Vila Belga. Ele também trabalhava na ferrovia. Ele trabalhou de 1978 até 1990. E as imagens que surgiram nessa entrevista foram tiradas durante a entrevista e eram todos registros de coisas, de recortes do jornal, de fotografias, de documentos que ele ainda tem todos guardado em casa, assim. Então, são imagens, são memórias bem afetivas para ele. Então, eu vou explicar as duas junto, porque eu acho que surgiram relações bem similares entre elas com o lugar. Foram produzidas essas duas colagens para cada uma das entrevistas, então essa primeira é da escuta 1 e a outra juntou, né, todos os elementos da escuta 2 que ilustram para mim, né, o que emergiu, tanto das constelações da imagem quanto da fala dos narradores. Então eu acho que alguns pontos merecem ser destacados. A primeira é a memória da ferrovia, que ela surge tanto como uma lembrança nostálgica, né, que eles falam, o tempo bom da ferrovia, como uma lembrança melancólica, né, pelo estado da galha da estação atualmente. E eles falam também sobre a dinâmica que existiam nas ruas, né, quando os trens ainda funcionavam, quando ainda tinha os trens de passageiro. Então, foi possível perceber a importância de algumas edificações, e principalmente dos usos anteriores. Então, aqui a gente destaca a cooperativa, que foi citada várias vezes, né, como eles citavam como o primeiro shopping de Santa Maria. E também o Clube dos Ferroviários, né, que era esse espaço de lazer que eles tinham para os moradores e que também recebiam visitantes. Então, eles citavam muitos carnavais que eram feitos aqui, os bailes dançantes, né, todos esses momentos de interação e de lazer que tinham na comunidade ferroviária, né? Acho que eu não falei sobre isso, mas eles tinham uma capacidade de organização e uma comunidade sempre muito unida, desde dos sindicatos, das associações. Outra festividade também que eles citaram bastante foi o Dia do Vizinho, que era um dia no ano que era incentivado pela prefeitura. Então, eles fechavam uma rua e faziam essa festividade, era um momento bem importante para eles. Eles faziam um poema, era noticiado no jornal, eles faziam churrasco na rua, então era um momento bem importante da interação entre essa comunidade, entre os vizinhos, né? Outra coisa que a gente pode destacar também é uma passagem que existia para conectar a ferrovia e a vila, que eles chamavam de beco, e eu acho que atualmente e era bem pertinho da cooperativa, atualmente essa passagem ela não existe mais. Eu acho que isso simboliza essa conexão que foi fisicamente encerrada e também simbolicamente, mas ela sempre vai existir. Eu acho que é isso, assim, das entrevistas. E alguns detalhes também, assim, que surgiram, por exemplo, tanto do beco como das flores que eles cuidam, né? Um dos moradores mora no André Marques, ele falou que a esposa dele cuida das flores nas calçadas. Também a história dos coqueiros que existem, que eles plantaram vários coqueiros, né? Tentaram plantar vários coqueiros em toda a extensão da rua, mas só alguns sobreviveram e eles vieram de trem para Vila Belga. Olha isso. E aí entrar um pouquinho nas dinâmicas. Então, foram feitas 3 dinâmicas. Na primeira dinâmica, que era com o pesquisador, eu acho que o mais interessante para destacar dessa dinâmica, né, dessa conexão com as imagens que se formaram, é que esse narrador ele fez quase uma linha temporal da Vila Belga. Então, ele começou pelo passado, passou pelo presente, e aí ele fez várias divagações também sobre o futuro. Eu acho que foi bem interessante ele fez bastante relações, né, com a imagem. Na dinâmica 2, o narrador ele não quis movimentar muitas imagens na superfície, mas mesmo assim as imagens, mesmo assim ele trouxe reflexões, assim, ele conseguiu falar bastante sobre as temáticas, mesmo não realizando muitas conexões. A principal conexão que surgiu dessa foi com relação ao BRIC,
com relação a esses momentos dos eventos. Na terceira dinâmica, deu para a gente entender bastante com as imagens afetivas qual que era a relação da narradora com esse lugar. E eu acho que, principalmente nesse momento, né, todas as relações que ela fez foi sobre esse futuro promissor que a Vila Belga tem, né, segundo ela. E aí a gente destacou quais que foram as principais conexões que foram realizadas e as principais reflexões que surgiram de cada conexão ou de cada imagem especificamente. E daí isso nos ajudou nas nossas interpretações, que é a parte que a gente vai ir agora, no sexto capítulo, que são esses atravessamentos, então, as nossas discussões. Eles estão divididos em 3 temas principais, né, de discussão dos resultados, e, por último, as diretrizes que a gente formulou, especificamente para fomentar a apropriação na Vila Belga. Então, o primeiro atravessamento é sobre o uso do espaço público. Então, tentar entender um pouco a rua como essa extensão da casa na Vila Belga. E a gente destaca que a apropriação na rua ela se divide em 2 momentos diferentes nesse lugar. Então, o evento e o cotidiano. O evento mais significativo é o BRIC da Vila Belga, e a gente destaca de novo o BRIC como um movimento importante, né? Porque ele surgiu de uma necessidade dos moradores, foi uma ideia dos moradores, ele se expandiu e ele acabou melhorando também a imagem pública e a valorização da Vila Belga como um patrimônio. Transformou a paisagem também, né? Trouxe essas mudanças também estruturais. E dá para a gente destacar também essa interação da comunidade interna com os moradores. No cotidiano, então, a gente traz essa dualidade, que eu acho que é principalmente que a gente consegue refletir com essa imagem, assim, que é esses 2 momentos em que a Vila Belga está muito apropriada, né? Acontecem muitas apropriações, tem pessoas na rua, mas em contrapartida também tem momentos em que ela está muito vazia durante o cotidiano. Então, e aí a gente destaca, né, que mesmo que o espaço ele não forneça as condições necessárias, né, não tem um banco para sentar, muitas vezes no verão é muito quente, mesmo assim as pessoas utilizam esse espaço. Então, a gente destacou também que sentar em frente da casa com cadeiras de abrir e perto da porta da residência foi a atividade que mais foi observada. Mas também tem alguns problemas, então, que a gente destacou. O primeiro deles, a gente vai falar um pouquinho sobre a sensação da insegurança, que foi identificada nas entrevistas por alguns moradores, então os moradores acabam decidindo permanecer no espaço privativo, eles decidem ficar dentro de casa por essa sensação de medo que o espaço público muitas vezes traz. E ela pode ser sentida também nas materialidades, então, nas grades, nas janelas, que estão presentes principalmente na rua André Marques, onde as janelas elas estão mais próximas da janela, né, e a casa acaba ficando um pouco mais vulnerável. Mas a gente destaca também que a ideia da segurança da Vila Belga está muitas vezes ligada a proximidade que existe entre os vizinhos, né? Por eles terem esse senso de comunidade, essa união muito forte, muitas vezes um cuida do outro. E eu acho que isso favorece para que os habitantes da vila eles possam se sentir mais seguros também. Então a proteção nesse caso na vila ela é também coletiva. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o lugar do passado, né? Sobre essa questão patrimonial da vila também, né, desses edifícios muito importantes. E eu acho que se a vila hoje ela pode ser encarada como um lugar, né, esse lugar de identidade, no sentido carregado de pertencimento, no sentido mais poético da palavra, é principalmente pelos esforços das pessoas que decidiram ficar ali e que eles têm esse vínculo afetivo com o lugar. Então, as pessoas que permaneceram, mesmo diante das instabilidades, né, do esquecimento
Então, acho que o BRIC da Vila Belga também é um evento que explicita isso, né? Mesmo as festividades do Dia do Vizinho, que aconteciam antes do BRIC da Vila Belga. Então, isso mostra muito essa necessidade que os moradores tinham de cuidar desse lugar. E daí a gente destaca, então, que os principais atratores da rua ao longo dos anos. Então, primeiro foi a ferrovia, né? Toda essa multiplicidade de serviços e de usos que tinham muitos visitantes, muitas atividades acontecendo. Depois, o pós-ferrovia, nos anos 2000, foi marcado por um esvaziamento do lugar, onde muitos serviços foram fechados. E aí a gente destaca aqui as festividades, né? Que aquilo que eu falei das pessoas terem uma comunidade muito forte, quererem cuidar muito desse lugar. Então, essas festividades que os próprios moradores faziam na rua, e eu acho que a rua também acaba refletindo muito isso. As apropriações, né, refletem muito isso. E nesse momento a intenção não era trazer visitantes, né, era essa interação interna entre os vizinhos mesmo. E aí, atualmente, a gente tem o BRIC da Vila Belga, que é o que mais atrai visitantes e investimentos na atualidade. E eu acho também, dá para destacar sobre essa questão do passado, que a população ferroviária está envelhecendo, ela está se mudando da Vila Belga, e esse modo de vida ele vai sendo lentamente e acho que naturalmente perdido também. E ele vai sendo aos poucos renovado, vai sendo aos poucos reinventado pelos novos moradores e pelos visitantes. Falar um pouquinho sobre a arquitetura como um cenário, então sobre a paisagem da Vila Belga. Falar também, eu acho que a gente precisa falar sobre o valor patrimonial do conjunto arquitetônico, é inegável, mas principalmente essa conexão e esse sentimento de pertencimento que os moradores têm com esse lugar. Então, eu acho que, além do valor estético, valor patrimonial, a vila ela representa esse habitar para as pessoas, ele é o lar de muitas pessoas, né? E eu acho que isso é conduzido para a rua, então as pessoas se sentem pertencentes daquela história, daquele lugar, e logo elas também pertencem no espaço público. Sobre a paisagem, que a gente não comentou antes, a paisagem sonora, né, o barulho dos trens, que ainda existem os trens de carga. Então, a paisagem sonora foi muito citada durante as entrevistas, né? Então, mesmo que na Vila Belga a gente não consiga ver a Gare, a gente consegue ouvir o trem. Eu acho que isso é bem simbólico, assim. E aí a gente também destaca as modificações que têm acontecido atualmente com o Distrito Criativo, onde a paisagem da Vila Belga, a estética da Vila Belga, ela também passou a ser lucrativa. Então, nesse contexto, a preservação da arquitetura, ela também vai representar uma rentabilidade para algumas empresas e alguns comerciantes, mas aí a gente destaca que o desafio vai além de preservar esse cenário, que eu acho que essa arquitetura ela precisa ser preservada, mas a gente também tem que ter uma certa cautela para resguardar a Vila Belga como um lar. E aí a gente entra na parte das diretrizes. Então, depois de tudo isso que a gente levantou, né, de todas essas discussões que a gente fez, a gente elencou alguns fatores que favorecem a apropriação e os fatores que dificultam a apropriação. Então, dos fatores que favorecem, a gente destaca as relações sociais, então esse vínculo de proximidade que existe entre os moradores, a existência da associação, né, como eu falei, é uma comunidade bem organizada, a paisagem, né, essa paisagem histórica, os elementos visuais, os morros, eu acho que isso também é algo que favorece a apropriação. A morfologia, então, as casas construídas diretamente na calçada, né, no alinhamento do terreno. Questões de identidade, então, o vínculo que as pessoas têm com o lugar e com o passado. A diversidade de usos, então, ela também é algo positivo, então, era uma coisa que existia antigamente, por um período de tempo não existiu, né? A Vila Belga era majoritariamente residencial, isso aconteceu, isso provocou um afastamento da população, né? Um esquecimento. E aí agora retomando esses outros usos, eu acho que isso também é importante. E o evento, então, o BRIC da Vila Belga. E o que dificulta a apropriação, então, é a inexistência desses espaços de permanência, dos bancos, enfim,
e alguns outros elementos que possam permitir que as pessoas sentem e descansem e permaneçam. Acessibilidade também foi algo que a gente notou que o calçamento é irregular, tem diversos obstáculos na calçada, e as rampas também, elas não seguem um percurso muito fácil de seguir. A inexistência da arborização, a sensação de insegurança também, que a gente acabou comentando antes, e esse fluxos de carro intenso, que aumentou significativamente nos últimos anos. E aí a gente entra dentro das diretrizes, elas foram divididas em alguns tópicos principais. O primeiro é o espaço físico, então, especificamente sobre o espaço físico da rua. O primeiro que foi identificado, então, foi a acessibilidade, então, rever o calçamento e planejar um percurso de rampas melhores em todas as ruas. O alargamento das calçadas, principalmente na Ernest Beck, para ampliar esses diferentes usos. Os lugares de permanência, então, propor algum mobiliário urbano para que as pessoas possam ficar, principalmente na Rua Manuel Ribas e na André Marques. Sobre as temáticas que envolvem a história e a memória, aumentar um pouco, a gente propõe, né, aumentar um pouco a conectividade entre a Gare e a Vila Belga, que é uma conectividade que existia e que deixou de existir. Questões também envolvendo a identidade, preservar a cultura e a memória local, respeitando sempre as necessidades e os interesses dos moradores. E voltar a incentivar também algumas festividades internas para que essa comunidade ela siga unida. Sobre conforto e paisagem também, eu acho que a gente pode destacar rever a legislação, porque a legislação hoje ela não permite que sejam colocadas árvores nas calçadas, plantadas árvores nas calçadas, somente nos quintais, ou procurar alguma maneira diferente de diminuir o sol, né, de sombrear no verão, principalmente no verão. E buscar algumas formas de valorizar a paisagem também dos morros com alguns mirantes, na Rua Manuel Ribas e na André Marques. E aí a gente vai para o nosso último capítulo, que é as considerações finais. Eu não sei como é que eu estou de tempo, mas já vou finalizar. Então... 5 minutos, Milena, para fechar. Tá, então eu acho que por fim a gente conseguiu compreender um pouco melhor a apropriação na rua, especificamente nessa localidade da Vila Belga, as particularidades desse lugar, as coisas que diferenciam ele do restante da cidade, então os detalhes, né? Acho que foi muito importante a gente voltar a atenção para esses detalhes, né? Para esse levantamento de uma forma mais lenta, mais vagarosa, mais pessoal também. E dá para a gente destacar também o uso das imagens, que impulsionaram tanto as descobertas como as interpretações dos dados no final, com as colagens. E eu acho que é isso. Obrigada. Agora eu fico à disposição da banca